Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a aula é sobre Guerra Fria, tá? Algo que vocês também estudam em geografia, provavelmente vocês estudaram isso, né? Então a gente vai dar um olhar mais histórico desse período histórico que durou 44 anos. Foi de 1945 a 1989, né? O fim da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim. E esse período e a Guerra Fria foi uma disputa entre dois sistemas socioeconômicos antagônicos, né? Ou seja, que não se davam de maneira nenhuma, né? Capitalismo versus comunismo, tá? E você tinha duas superpotências que representavam esses dois sistemas. Os Estados Unidos, representando o capitalismo, e União Soviética, representando o comunismo. E cada superpotência tinha suas áreas de influência, né? Então o mundo nesse período ficou dividido entre esses dois sistemas, por isso que muita gente fala que foi um sistema bipolar, né? Então, obviamente, né, essa divisão geopolítica, ela não era igual aquelas tradicionais divisões geopolíticas do passado, né, que você tinha lá a disputa entre potências, né, que dividiam as áreas de influência e tal. Por exemplo, Inglaterra contra a França, né, em um momento foi Inglaterra contra a Alemanha. Não é bem assim, tinha uma coisa a mais que era a questão do sistema econômico e social desses que estava em disputa na Guerra Fria, tá? Só para a gente entender, quando a gente fala de capitalismo, a gente fala daquele sistema, né, bem no senso comum mesmo, né, é a busca pelo lucro, a acumulação de capital, capital sendo entendido como tudo que pode ser vendido e comprado, ou seja, tudo que tem valor de troca é capital, e no capitalismo se busca a contínua, a incessante acumulação desse capital, né? E por causa disso, ele tem aquela questão de ser muito eficiente, né, na produção, sempre buscar inovação tecnológica, né, aplicar essa inovação tecnológica né, no, no processo de fabricação ou até mesmo no desenvolvimento de novos produtos. Então, o capitalismo ele é muito eficiente para gerar riqueza, para produção de bens e consumos. A questão do capitalismo é a sua desigualdade que ele gera, né? Assim, é inerente ao capitalismo. O capitalismo provoca desigualdade. Então você precisa de instrumentos, geralmente do Estado, né, para amenizar essas desigualdades geradas pelo capitalismo, né? Então por isso que foi inventado o Estado de Bem-Estar Social no pós-guerra, que, que foi justamente para humanizar o capitalismo. O comunismo, né, que vem a sua tradição, o comunismo ele vem é uma ideia já que existia antes do Marx, né, mas foi o Karl Marx que sintetizou isso, né, e o marxismo vai estar muito vinculado ao comunismo como a gente entendemos, né, do século XIX para cá, né. O comunismo tem um comunismo ideal, digamos assim, né, que seria o fim da propriedade privada, a socialização dos meios de produção, né? Os trabalhadores seriam os proprietários das fábricas, das fazendas e por aí vai, os próprios trabalhadores, né? E cada um receberia conforme a sua capacidade ou o seu esforço, né? Então seria uma sociedade mais igualitária. Marx achava que essa sociedade seria mais livre porque você com o tempo no comunismo não teria mais Estado, porque o Estado, para Marx, era resultado da luta de classes, né? Não tendo mais luta de classes, você não teria mais Estado, né? Isso então isso é uma forma idealizada de ver o comunismo, né? O comunismo real, né?
o da União Soviética teve muito mais problemas. A gente, na União Soviética foi incapaz, por exemplo, de evoluir para uma democracia, para ter liberdade, né? Respeito à oposição. Não, foram regimes, foram ditaduras, partido único, né, com prisão política, com perseguição e execução de adversários, né, que no caso são considerados inimigos, né, e você vai ter momentos que vai ter mais repressão, com menos repressão, né, Stalin foi o período com mais repressão na União Soviética, aí você morreram executaram casa de milhares, né, e na fome morreram na casa de milhões. Esse é outro problema também do comunismo, né? Assim, a questão da produção, né? Ele não era eficiente para produzir bens, né, de consumo, né? A União Soviética era mais eficiente para produzir armamento. Agora, para a produção para o mundo civil, não tinha essa eficiência, né? Então vai ser uma sociedade marcada pela escassez mesmo, né? Pela falta de variedade de bens, né? E com episódios de fome, né? Vai ser uma sociedade mais austera mesmo, assim, mais tipo, assim, uma galera pobre mesmo, assim, vai ser uma sociedade mais pobre, né? Mas, no entanto, você vai ter, claro, né, sistemas de saúde, educação, né, para todo mundo, né, habitação, mesmo que as casas não sejam grandes coisas, mas tinha, você tem a questão da habitação, né, garantido, né. Então, o, a União Soviética e os Estados Unidos nem sempre foram inimigos, tá, gente? Eles tiveram um momento em que tiveram que se unir. E que momento foi esse? Foi justamente durante a Segunda Guerra Mundial. Porque tinha um mal maior. Esse mal maior era o nazismo. Ele precisava derrotar o nazismo, né? Depois que a Alemanha nazista foi derrotada, então você vai ter a volta daquele antagonismo entre os dois, entre o mundo capitalista e o mundo comunista, né? Entre a União Soviética e os Estados Unidos. E já no finalzinho, ali nos estertores da guerra, você vai ter já um esfriamento entre esses dois países, né? Já na assinatura do Tratado de Potsdam, que foi em agosto de 45. Ali já tem um esfriamento da relação entre Estados Unidos e União Soviética. E por que a Guerra Fria tinha esse nome? Porque a guerra não se deu de forma direta, né? Era impensável ter uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética. Por quê? Por causa da questão atômica. Os Estados Unidos os Estados Unidos já dominavam a tecnologia atômica em 45, a bomba atômica. E a União Soviética vai ter bomba atômica em 49. Então, a ameaça da extinção da humanidade, né, o famoso equilíbrio de terror atômico, faz com que os países não tenham um confronto direto. Teve momentos que quase teve, né? Mas, digamos assim, aí teve um sangue frio ali, né? De um dos dois lados ali e tal, para não esticar a corda demais, né? Então a guerra se dava na periferia do mundo, né? Assim, chamado Terceiro Mundo, né? Então, tipo, guerra do Vietnã, guerra da Coreia, as guerras na África, né? Que a África estava, depois da guerra, a África estava passando por um momento aquelas colônias africanas, europeias, estavam passando por um processo de independência. E muitos países, no pós-independência,
era um campo de disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né? Tipo, Angola, por exemplo, é um exemplo, né? Se tornou independente em 75, logo em seguida teve uma guerra civil alimentada tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Enfim, então a guerra estava na periferia, mas não se dava diretamente, não se dava na Europa, né? Ali na Europa ficou meio congelada a situação e não se dava entre os dois países, né? Então a guerra, digamos assim, a disputa se dava em outros meios também, tipo questão da propaganda, ideologia, né? A corrida espacial, quem vai mandar o homem para o espaço primeiro, aquela coisa, né? Quem vai mandar o primeiro homem para a Lua, né? Tinha essa disputa. E até nos esportes também, né? Então a propaganda foi fundamental, né, na Guerra Fria, né? Uma peça tinha um papel muito importante, né? Porque você também tinha a questão de vender, né, o seu sistema, né? E também, digamos assim, abordar de forma negativa o sistema rival, né? Então, os Estados Unidos se vendia como o país da democracia, da liberdade, né? E claro, quando ela fala de liberdade, ela vai se contrapor à questão da falta de liberdade na União Soviética, né? E a União Soviética vai se vender como um lugar de igualdade, né? Sem exploração capitalista e e sendo anti-imperialista, né? Aí já é uma cutucada nos Estados Unidos, que é imperialista, né? Até hoje, né? É bastante. Então, cada lado se vendia de uma maneira e também fazia uma propaganda negativa do outro, né? Então, gente, com a Guerra Fria você vai ter as áreas de influência, né, do mundo capitalista e do mundo comunista socialista. E os Estados Unidos, somente os Estados Unidos vai ter a sua área de influência vai ser a Europa Ocidental e Japão, as principais, né? Claro que a América Latina também é mais influência americana, né? É meio que o quintal dos Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos vai defender todas as ditaduras militares na América Latina, né? Vai ser vai ser uma coisa horrorosa mesmo. Mas assim, as principais, né, para os Estados Unidos, que valiam a pena, né, se defender mesmo, mais, né, era Europa Ocidental e Japão. E como é que foi a relação entre os dois, entre, digamos assim, os Estados Unidos e as suas áreas de influência, né? Em relação à Europa, a Europa saiu arrasada da guerra, né? E os Estados Unidos saiu muito bem da guerra. Principal economia do mundo, metade da produção industrial, PIB lá para PIB lá em cima, enfim, uma coisa absurda, né? E havia o medo de que a Europa, empobrecida, né, arrasada pela guerra, destruída, né? Pensa na Alemanha, por exemplo. A Alemanha saiu arrasada da guerra, né? Novamente, né? Quer dizer, a Alemanha, nesse caso, saiu mais arrasada na guerra do que na primeira, né? Porque na primeira não chegaram a invadir o território alemão, né? Já na segunda invadiram, né? Bombardearam as cidades, foi uma coisa bem braba mesmo. Então, pela lógica, digamos assim, pelo senso comum, os Estados Unidos puniria os países derrotados pela guerra, né? Puniria o Japão, puniria a Alemanha, a Itália, mas não fez isso, né? Ao invés de punir, ajudou esses países, ajudou os países da Europa Ocidental, né? Ajudou a França, a Inglaterra, a Itália, Portugal, Espanha, todos os países. Por quê? Para evitar que esses países pudessem ser atraídos para o comunismo, né? A gente tem que entender que o comunismo, naquele momento, tinha muito apelo, né? Até porque digamos assim, os crimes cometidos, né, na União Soviética
pelo governo soviético não era um desconhecimento da população, né, em geral, assim, tipo, é claro que tinha já uma propaganda dos anos 20 e 30, né, mas não era uma coisa assim massificada. Depois que vai, né, que vai se ter mais conhecimento do encarceramento, dos gulags, enfim, toda aquela coisa da União Soviética. Então havia um apelo do comunismo e havia esse medo, né? Então por isso que os Estados Unidos vai ajudar esses países a reativar suas economias. E o símbolo dessa ajuda vai ser o Plano Marshall, né? Na Europa, tá? No Japão já teve ajuda também, mas tem outro nome. Então os Estados Unidos vão injetar 13 bilhões de dólares para que essas economias europeias se recuperem, né? E elas vão se recuperar nos anos 50, já estão lá, já estão se recuperando bem. A Alemanha, inclusive. Quer dizer, talvez principalmente a Alemanha, né? Se recuperou bem, né? E nesses 30 anos depois da guerra, vai ser os melhores anos assim, para o capitalismo europeu, né? Vai ser os 30 anos gloriosos, né? Só crescimento econômico lá em cima, a formação dos estados de bem-estar social, então vai melhorar muito a qualidade de vida dos europeus, né? Ocidentais, né? Principalmente, quer dizer, nem todos, né? Mas sobretudo ali na França, Alemanha, Reino Unido, né, Itália, certo? Áustria, né, tem que pensar na Áustria também, enfim. E assim, como essas... É uma coisa curiosa, né? Assim, tipo, como é que... Se você pensar assim, tipo, se a gente fizesse um plano Marshall para, sei lá, outros países pobres do mundo, será que funcionaria? Talvez não, né? Porque a Europa já tinha uma base industrial, já tinha uma educação, já tinha uma sociedade já, né, mais qualificada tecnicamente, aquela coisa toda, né? Então bastava assim, já sabiam como fazer, então bastava ter aquele capital inicial ali para eles retomarem a economia e, enfim, e como também esses países da Europa Ocidental passaram a gastar muito menos com guerra, com defesa, então, tipo, eles podiam esse capital ser direcionado para o mundo civil, né? Para a produção de bens, de consumo e tal. É isso, tá? Então, em relação à União Soviética, Europa Oriental, o que acontece? A União Soviética saiu muito arrasada mesmo pela guerra, muito mesmo, né? A parte mais, digamos assim, mais desenvolvida da União Soviética era a parte ocidental e foi a parte mais arrasada, né? E imagina, né? Teve que segurar a invasão alemã, né? E os alemães ali não tinham pena nenhuma, saíam destruindo tudo mesmo. E também, além disso, né, além da destruição, da perda populacional e tal, a União Soviética já era um país mais, digamos assim, atrasado economicamente do que o leste europeu, sabe? Era mais pobre mesmo, sabe? É, desde sempre, sabe? Então você tinha uma situação curiosa, assim. A parte que dominava, que era a União Soviética, era mais pobre do que a parte do que os dominados, né? Que era os países da Europa Oriental, né? Quando você pensa em Europa Oriental, você pensa em Polônia, Hungria, República Tcheca, né? A Tchecoslováquia, né? A Tchecoslováquia era um país que tinha um setor industrial bastante importante, assim, significativo mesmo, né? Tinha produção de armamentos e tal, antes, nos anos 30 mesmo, né? Então já tinha uma base industrial bem interessante. Era mais, tipo, a Tchecoslováquia era mais industrializada do que a Áustria, por exemplo. Que aí você vai se inverter, né? Depois
depois de 45, quer dizer, nos anos 50 para frente, né? Então, você tinha essa situação. Então, esses países da Europa Oriental também saíram muito prejudicados pela guerra, mas a União Soviética ajudou esses países na reconstrução? Não. Ela não tinha condições para isso, né? O que a União Soviética fez? Ela estabeleceu um controle muito rígido sobre esses países, né? É, enfim, implantou o modelo comunista, né, soviético, comunista, nesses países, né? Aí ela teve todo um incentivo, estímulo para que os partidos comunistas locais, né, chegassem ao poder. E chegando ao poder, os comunistas dominam o Estado e aplicam o modelo soviético, né? E como a União Soviética, digamos assim, a garantia era o braço armado, né? Então, esses partidos comunistas eram pequenos, com exceção da Tchecoslováquia, né? Que lá sim os comunistas eram mais fortes, né? Eles ganharam a eleição, inclusive, né? Mas na Polônia, por exemplo, eram fracos, né? Assim, aí, então dependiam muito da União Soviética para se manter no poder, né? Então, a União Soviética replicou o seu sistema para esses países do leste europeu, tá? Também com exceção da Iugoslávia. A Iugoslávia é um caso bem diferente mesmo, né? A Iugoslávia, ela teve um movimento comunista autônomo, autóctone, né? É assim, um movimento comunista próprio mesmo, né? E eles chegaram ao poder pelos próprios méritos, né? Mas também implantaram um sistema de partido único, prisão de adversários, aquela coisa toda, né? Censura, repressão, né? Planejamento econômico, mesmo a Iugoslávia. Então, esses países tiveram que implantar o sistema, esses países do leste europeu se tornaram repúblicas comunistas, né? Partido único, polícia política, ditaduras, falta de liberdade, né? Com uma diferença aqui e ali, né? Mas todos esses países viraram ditaduras comunistas, umas mais, outras menos, né? A Hungria era mais tranquila, digamos assim, né? Não era tão repressora numa parte da sua existência. A Romênia já era mais, e isso variava, né? Mas o modelo era o mesmo, tá? E foi assim, tipo, a União Soviética estabeleceu seu firme controle nessa região, né? E sim, claro, a gente não pode esquecer da Alemanha Oriental, né? Porque a Guerra Fria, com o resultado da guerra, a Alemanha foi dividida em duas partes, a Alemanha Ocidental e Oriental, e a própria cidade de Berlim também foi dividida em Berlim Ocidental, capitalista, e Oriental, comunista, tá? Depois vai ser construído o Muro de Berlim, porque tinha uma fuga muito grande as pessoas fugiam do lado oriental, que era... Imagina, gente, o lado ocidental tinha uma qualidade de vida melhor, né? Então fazia muito sentido. Então o governo, para estancar a sangria ali de pessoas que iam para o lado ocidental, então construiu o muro em 48 horas, né? Esse muro foi construído em 62, se eu não me engano. Ele ficou até 89, tá? Então, outra coisa também, para a gente, né, adiantar aqui, o comunismo chinês, tá? É bastante interessante, assim, o caso da China, porque a China foi, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi invadida pelo Japão, né? Mas antes da invasão, ela viveu uma situação de guerra civil, né? Entre comunistas e os nacionalistas. Aí com a guerra, com a invasão japonesa, há uma trégua, tá? O Japão vai ser... Cara, o Japão vai cometer barbaridade, gente, assim. A gente fala muito da Alemanha, né?
do que eles fizeram, mas poucas pessoas sabem o que os japoneses fizeram na Coreia, na China, quer dizer, pouca gente no caso ocidentais, né? Os chineses e os coreanos sabem muito bem, né? Enfim, com a derrota japonesa, expulsão dos japoneses da China, a guerra civil volta, né? É reativado, digamos assim, e quem vence vai ser os comunistas, tá? Eles tinham um enraizamento social muito forte, né? Eles não eram assim, tipo, eles tinham uma base social, assim, uma base camponesa, né? O comunismo chinês é diferente do soviético, que assim começou. O soviético começa nas cidades, né? No proletariado urbano. E no caso chinês tem a força dos camponeses. Assim, a base era camponesa, né? Então, o, o Mao Tse Tung, que era o líder, né, comunista chinês, foi o primeiro. O governo dele começa em 49, que é o momento que os comunistas chegam ao poder. Ele vai plantar o modelo soviético, né? O planejamento, planos quinquenais, né? Planejamento industrial. Aí tem toda aquela coisa tipo, investir tanto naqueles setores, metas de produção. E também vai ter a coletivização das terras, aquele modelo soviético, que você transformar as fazendas em você pegar os camponeses e botar em fazendas estatais, que é um modelo que é, enfim, que é bastante ineficiente. Bom, não deu certo, né, esse modelo soviético na China. Então o Mao Tse Tung ele vai tentar, digamos assim, industrializar o país com base na vontade, né? Então, assim, bastava ter força de vontade que você conseguiria industrializar o país, assim. Então, ele vai incentivar que os camponeses, os pobres camponeses, né? Assim, é impressionante como é que os camponeses sofrem nos regimes comunistas, né? Mas, enfim, os camponeses seriam obrigados a construir pequenos fornos siderúrgicos na sua propriedade e também plantar. Então tinha que fazer a mesma coisa, produzir aço e plantar ao mesmo tempo. Assim, não ia dar certo, né? Então eles produziam aço imprestável e não conseguiam dar conta da produção. E, enfim, foi um desastre. O grande salto à frente, né, que esse plano fracassou completamente, teve 20 milhões de mortes, né? Aí tem uma cacetada de erros, assim, de planejamento e a questão, por exemplo, de o que acontece? Eles estabeleciam cotas que os camponeses tinham que entregar para o Estado, né? Só que essas cotas eram muito altas. Então, para completar, para chegar naquela cota, pegava as sementes, né? Bom, se você pegar a semente, como é que fica o plantio para o ano que vem, né? É complicado, né? Então, e teve também questão climática, teve secas, inundações, né? A China é um país muito grande também. E juntando todos os erros cometidos, você teve essa tragédia, né? Desse experimento social econômico temerário. Aí, depois disso, ainda vai ter a Revolução Cultural, que vai ser uma forma o Mao Tse Tung ele vai tentar perseguir intelectuais, burocratas do partido, ele vai gerar turbulência na China. Aí ele, digamos assim, morre em 76 e vai ter uma mudança muito significativa.
o cara que vai assumir, o Deng Xiaoping, vai ser um cara bem mais pragmático, né? Ele vai ter umas frases tipo enriquecer é glorioso, não importa a cor do gato, importa que ele pegue o rato. É uma visão bem mais pragmática mesmo, né? E ele vai, digamos assim, implantar um modelo que até hoje vigora na China, que é o quê? Você implementar certos elementos capitalistas, né? Mas, tipo, vai ser uma economia capitalista, mas muito dirigida pelo Estado, né? Esse é o modelo chinês, né? Então você vai deixar lá formação de empresas privadas, você vai ter investimento estrangeiro, né? Você vai ter um, um incentivo do Estado para promover esse desenvolvimento industrial, né? Então a China vai fazer meio que o caminho, vai pegar o modelo, por exemplo, japonês e coreano, da Coreia do Sul, e vai implantar na China, entendeu? Que é esse modelo de incentivo à industrialização, a formação de empresas poderosas que pudessem competir no mercado internacional, entendeu? Então a China dos anos 70 para cá vem crescendo a taxas de 7, 8, 10% ao ano, assim. É impressionante o que a China cresce, né? Que ainda cresce, né? Ela é o grande motor econômico do mundo, né? E esse modelo começa com Deng Xiaoping, né? Então, é isso. Então, o comunismo aí só vai estar no aparelho de Estado, assim, tipo, politicamente é comunista, mas na economia é capitalista, com forte presença do Estado, né? Assim, muito controlado pelo Estado, né? E você vai ter essa coordenação aí entre Estado e iniciativa privada para gerar desenvolvimento. É isso. Então é isso, pessoal. Aí você também tem as guerras no Terceiro Mundo, como eu já tinha falado, né? Tipo, que durante a Guerra Fria, as guerras vão se dar na periferia, né? Vão ser chamadas de guerras de procuração, né? Então você vai ter alguns exemplos: a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, né? As guerras na África. E vai ser, vai ser bem complicado, né? Porque, por exemplo, na África vai ser terrível mesmo, né? Porque você vai gerar essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, né? Vai alimentar guerras civis e vai inundar aqueles países ali de armas, de fuzil, entendeu? Então, tudo quanto é lugar vai ter a K-47, né? Que é a famosa Kalashnikov, né? Aquele fuzil que é bem que é, que é, que é muito bom mesmo. Então vai estar espalhado pelo mundo, assim, vai ser horrível. Nesse ponto vai ser muito negativo a Guerra Fria, né? E também você vai ter revoluções, né? Porque assim, países do terceiro mundo, né, vão estar muito suscetíveis a, a, a influência da União Soviética, porque a União Soviética, de certa forma, foi um caso de rápida industrialização, né? O problema da União Soviética é que foi uma industrialização muito voltada para indústria pesada e produção bélica, e teve pouca atenção para a produção de bens de consumo, né? Mas, para pegar um país bem atrasado e industrializar, parecia naquela época uma receita eficiente. Então, muitos países tentavam fazer isso, né? Então, você teve países que viam o comunismo como um modo de se desenvolverem, né? E é claro, como eu falei com vocês, assim, o comunismo tinha ainda um forte apelo, né? Hoje não tem mais, mas naquela época tinha um forte apelo, né? Então você vai ter a Revolução Cubana, que vai ser uma coisa que vai atrair muito a atenção
vai ter um apelo muito forte entre os jovens da toda a América Latina, entendeu? Você vai ter movimentos de guerrilha, né, em boa parte da América Latina, porque você vai ter né, vários ditadores militares, então você vai ter jovens que vão se aventurar pela revolução, então você vai ter isso mesmo, né? Então é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Valeu!